Poderia este monte de argila, frio e inflexível sob os seus dedos calejados, alguma vez respirar verdadeiramente com o fogo que lhe ardia na alma? Leah Ashton, de 23 anos, pálida como um fantasma sob a luz fraca da única lâmpada do seu estúdio improvisado num bairro esquecido de East London, interrogava-se enquanto as suas mãos, manchadas de terra e cicatrizes de ferramentas, davam forma à sua mais recente criação. Resilience. Era mais do que uma escultura. Era um pedaço da sua própria carne, um testemunho das dificuldades que a tinham moldado desde que ficara órfã, saltando entre lares de acolhimento, encontrando o único refúgio constante na arte. A sua magreza era acentuada pelas roupas de segunda mão, um vestido largo manchado de tinta que, embora limpo, denunciava a sua precariedade. Os cabelos escuros e ondulados, presos num coque desleixado, deixavam escapar madeixas que lhe roçavam o rosto concentrado, onde uns grandes olhos azuis, habitualmente cansados, brilhavam agora com uma intensidade febril. Com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, Leah deu um passo atrás, avaliando a figura feminina abstrata que emergia do bloco de argila, as suas texturas a sugerir luta e superação. Era a sua obra-prima, sentia-o. E a sua única esperança residia na Living Ebony Gallery, um bastião da arte afro-britânica contemporânea, aninhada no coração de Akebukọ, um enclave cultural vibrante e economicamente bem-sucedido em Shoreditch. Expor ali seria mais do que um sonho realizado. Seria uma validação, um bilhete para fora da obscuridade. O dia seguinte, encontrou a transportar a pesada escultura, embrulhada em panos velhos, através da cacofonia de Londres. O autocarro balouçava e com ele o seu estômago. Akebukọ fervilhava com uma energia que a intimidava e fascinava. Lojas de tecidos coloridos, livrarias com títulos que ela desconhecia, o aroma de especiarias exóticas misturado com o cheiro a café acabado de fazer. A Living Ebony Gallery erguia-se, imponente, a sua fachada minimalista de vidro escuro contrastando com os murais de arte urbana que cobriam as paredes vizinhas. Parecia um templo, e Leah sentia-se uma intrusa profana. Respirando fundo, empurrou as pesadas portas de vidro. O interior era fresco, silencioso, paredes brancas imaculadas, onde obras de arte vibrantes e poderosas pareciam observá-la. O ar cheirava a cera de abelha e a uma subtil fragrância floral. Foi encaminhada para uma sala de espera, onde o mobiliário de design parecia valer mais do que tudo o que ela possuía. Regina Adebayo, a curadora-chefe e cofundadora da galeria, surgiu minutos depois. Era uma mulher negra, por volta dos 50 anos, a personificação do poder e da sofisticação. Vestia um conjunto de um designer afro-britânico que Leah apenas vira em revistas, adornada com joias de ouro artesanais que brilhavam discretamente. O seu cabelo, artisticamente entrançado, formava uma coroa imponente. O seu olhar, penetrante e avaliador, percorreu Leah de cima a baixo antes de se dignar a olhar para a escultura parcialmente descoberta. Senhorita Ashton, suponho? A voz de Regina era melodiosa, mas com um tom subjacente de aço. Leah, nervosa, acenou. Sim, muito obrigada por me receber, Sra. Aurora Adebayo. Esta é Resilience. Regina mal dedicou um olhar à obra. Os seus olhos, como lascas de obsidiana, fixaram-se em Leah. E quais são as suas intenções ao querer expor aqui na Living Ebony? A pergunta pairou no ar, carregada de um significado que Leah não conseguiu decifrar completamente, mas que a fez sentir-se ainda mais inadequada. A sua formação, onde foi? Leah gaguejou sobre a sua bolsa de estudos numa escola de artes menos conceituada, sobre a sua paixão. Regina ouvia com uma expressão que beirava o desdém. Finalmente, com um gesto vago da mão enluvada na direção da escultura, pronunciou o veredito. Interessante, mas não dialoga com a nossa proposta curatorial atual. Falta-lhe talvez uma certa profundidade conceptual, uma maturidade que procuramos. As palavras, embora educadas, caíram sobre Leah como pedras. Desolada, Leah vagueou para o pequeno café adjacente à galeria, a rejeição a ecoar-lhe nos ouvidos. Sentou-se a uma mesa, a escultura pousada aos seus pés como um fardo. Um jovem barista, com um sorriso tímido e olhos gentis, aproximou-se. Um café por conta da casa, ofereceu ele. Chamava-se Mateo Costa, tinha um sotaque ligeiramente diferente, talvez do norte de Inglaterra, e Leah sentiu uma afinidade imediata com aquele outro outsider. Não ligue muito, disse ele em voz baixa, inclinando-se. A Sra. Adebayo pode ser seletiva, especialmente com quem não é, digamos, parte do círculo habitual. As palavras de Mateo, embora não aliviassem a dor da rejeição, acenderam uma pequena faísca de desafio em Leah. Não desistiria tão facilmente.
Voltou para o seu estúdio e passou a noite a redigir uma proposta formal, detalhando a sua visão para Resilience, a sua história, a sua alma vertida na argila. Tentou contactar Regina novamente nos dias seguintes, mas foi recebida com um muro de silêncio polido por parte dos assistentes. Finalmente, desesperada, conseguiu deixar a proposta e um portfólio com fotografias de alta qualidade da escultura na recepção da galeria, implorando que fossem entregues aos outros membros do conselho. Sabia que era um tiro no escuro. Dias depois, sem qualquer resposta, Lia voltou à galeria, o coração a bater descompassado. Encontrou Regina na entrada, a conversar com um colecionador abastado. Ao ver Lia, a expressão de Regina endureceu. Esperou que o colecionador se afastasse e depois virou-se para Lia, a voz falsamente doce, mas com um brilho perigoso nos olhos. Senhorita Ashton, ainda por aqui? Pensei que tinha sido clara. O tom era cortante. A sua insistência é inconveniente. E, francamente, um pouco oportunista, não acha? Tentar forçar a entrada num espaço que, sejamos honestas, não lhe pertence. A humilhação pública fez o sangue subir ao rosto de Lia. Se continuar a perturbar o ambiente da galeria, continuou Regina, baixando a voz para um silvo, serei forçada a pedir à segurança que a acompanhe. Lia sentiu as lágrimas a quererem romper, mas engoliu-as. A crueldade velada, o classismo disfarçado de proteção cultural, atingiram-na em cheio. Recuou, sentindo os olhares curiosos dos poucos presentes, e fugiu, o peso da sua escultura agora insuportável. Na solidão fria do seu estúdio, Lia desabou. A ideia de desistir, de aceitar que talvez Regina tivesse razão, que ela não pertencia, era esmagadora. Mas ao olhar para Resilience, para aquela figura que teimava em erguer-se apesar das suas formas torturadas, uma raiva fria começou a substituir o desespero. Regina podia ter poder, podia ter uma galeria conceituada, mas não tinha o direito de esmagar o seu espírito, de negar a sua voz. Pegou no seu telemóvel gasto. Se não a ouviam pelas vias normais, então gritaria para o mundo digital. Com as mãos a tremer, mas a voz surpreendentemente firme, Lia gravou um vídeo. Falou da sua paixão, da história por detrás de Resilience. Cada cicatriz na argila, um eco das suas próprias lutas. Descreveu, sem rancor, mas com uma honestidade dolorosa, o tratamento que recebera na Living Ebony, não para acusar, mas para pedir que a sua arte fosse julgada pelo seu mérito, não por preconceitos sobre quem ela era ou de onde vinha. Publicou o vídeo num pequeno blog de arte independente que seguia e partilhou nas suas escassas redes sociais, sem grande esperança. Para sua surpresa, o vídeo começou a ganhar tração. Artistas mais jovens, estudantes, outros que se sentiam marginalizados pelo sistema artístico elitista, começaram a partilhá-lo. Comentários de apoio surgiam. A história de Lia, a sua vulnerabilidade e a beleza crua da sua escultura tocaram um nervo. O vídeo chegou aos olhos de Mrs. Eleanor Ainsworth, uma artista negra de renome, na casa dos 70 anos. Uma verdadeira matriarca da cena artística afro-britânica e membro do conselho da Living Ebony. Inicialmente cética, ficou intrigada pela paixão na voz de Lia e pela força inegável da escultura mostrada nas imagens. Algo na história não lhe parecia bem. Conhecia Regina há anos, admirava o seu trabalho em prol da comunidade, mas também reconhecia a sua tendência para uma certa rigidez, uma possessividade em relação ao seu espaço. Ainsworth decidiu investigar por conta própria. Sob o pretexto de procurar novos talentos para um programa de mentoria, visitou o estúdio de Lia. O contraste entre a pobreza do local e a riqueza da arte que ali nascia impressionou-a. Conversou longamente com Lia, ouviu a sua história, sentiu a sua sinceridade e, mais importante, viu Resilience ao vivo. A escultura era poderosa, visceral. Não havia como negar o seu mérito. A arte deve falar por si, minha querida, disse Mrs. Ainsworth, os seus olhos sábios fixos em Lia, e a sua grita bem alto. Poucos dias depois, foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho da Living Ebony Gallery. O tema, o caso Lia Ashton e as recentes repercussões online. Regina Adebayo estava presente, a sua postura régia emanando uma confiança que começava a parecer frágil. Lia não fora convidada, mas sabia que o seu destino estava a ser decidido. Regina defendeu as suas ações com a eloquência habitual. Falou de critério curatorial, da necessidade de proteger a identidade e o padrão de excelência da galeria, descrevendo Lia como uma amadora talentosa, talvez mais insistente e inadequada para o perfil da Living Ebony. Minimizou o impacto do vídeo, classificando-o como sensacionalismo juvenil. Então, Mrs. Ainsworth pediu a palavra.
Com uma calma digna, apresentou o seu parecer. Elogiou a força e a originalidade de Resilience. Descreveu a sua visita ao estúdio de Leah e a impressão que a jovem artista lhe causara. Depois, com uma franqueza que fez Regina empalidecer ligeiramente, questionou se os critérios da curadora não teriam sido toldados por um preconceito, talvez inconsciente, contra alguém que não se encaixava no molde esperado. Mostrou o vídeo de Leah ao conselho e leu alguns dos comentários de apoio de figuras respeitadas da comunidade artística mais vasta. A discussão tornou-se tensa. Outros membros do conselho, inicialmente inclinados a apoiar Regina, começaram a fazer perguntas difíceis. O prestígio da galeria estava em jogo. A imagem de um espaço supostamente inclusivo, a ser acusado de elitismo e exclusão, era prejudicial. Regina tentou defender-se, desqualificar a opinião de Mrs. Ainsworth, mas os seus argumentos soavam cada vez mais ocos, a sua arrogância a transformar-se em defensiva. A pressão da opinião pública digital, mesmo que de um nicho, combinada com o peso moral da intervenção de Mrs. Ainsworth, era demasiado forte. Regina estava encurralada. A decisão do conselho chegou como um bálsamo e uma ferroada. Resilience seria exposta na próxima coletiva da galeria. Regina Adebayo foi formalmente repreendida e instruída a emitir um pedido de desculpas público a Leah Ashton. As suas responsabilidades curatoriais para a temporada seguinte seriam reavaliadas, um eufemismo para uma diminuição significativa do seu poder e autonomia. Não era uma demissão, como Leah por vezes sonhara nos seus momentos mais sombrios, mas era uma fenda na armadura da curadora, uma responsabilização clara. Leah recebeu a notícia através de um e-mail formal da galeria, seguido por um telefonema emocionado de Mrs. Ainsworth. Sentiu um turbilhão de emoções, alívio imenso, exaustão profunda e uma alegria contida, quase dolorosa. Tinha vencido, mas a que custo? O pedido de desculpas de Regina, entregue pessoalmente numa breve e fria reunião, foi formal e desprovido de qualquer calor ou arrependimento genuíno. Mas era público, e isso importava. A inauguração da exposição foi um evento concorrido. Resilience estava lá, dramaticamente iluminada, no centro de uma das salas. Leah, vestindo um vestido simples que uma amiga lhe emprestara, sentia-se deslocada e, ao mesmo tempo, exatamente onde deveria estar. As pessoas paravam, observavam, cochichavam. Alguns rostos eram de admiração genuína, outros de curiosidade alimentada pela controvérsia. Mateo estava lá, o seu sorriso orgulhoso a aquecer o coração de Leah. Mrs. Ainsworth abraçou-a calorosamente, apresentando-a a críticos e colecionadores. Do outro lado da sala, Leah viu Regina Adebayo. A curadora observava a sua expressão indecifrável, uma rainha deposta no seu próprio palácio. Os seus olhares cruzaram-se por um instante. Não havia triunfo no olhar de Leah, apenas aceitação cansada de uma batalha ganha. Meses depois, a poeira tinha assentado. Resilience. Recebera críticas positivas e até um pequeno prémio de uma fundação local, abrindo novas portas para Leah. Recebera um convite para uma residência artística. A sua vida não se transformara magicamente. As dificuldades financeiras ainda eram uma sombra, mas algo fundamental mudara dentro dela. A experiência fortalecera